Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio e segunda parte de O Patinho Feio com a doutora Carolina Neves. A doutora Carolina Neves é médica especialista em endocrinologia e nutrição e exerce a sua vocação, paixão e missão na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e é também fundadora e diretora da Clínica Corpo. Quem ainda não teve a oportunidade de ver o episódio anterior, eu sugiro que eventualmente parem este, vão lá e depois voltem a este, porque temos lá muito sumo e uma conversa muito boa e muito importante sobre obesidade. Olá, doutora Carolina, bem-vinda uma vez mais aqui ao Patinho Feio. Tivemos Olá, a falar Carmen. sobre obesidade, tivemos a falar sobre o que é a obesidade, como é que ela se desenvolve, quais é que são as causas, não é? causas, exatamente, obrigada. E agora nesta segunda parte eu gostava muito de te perguntar e saber a tua opinião, porque na minha pele, agora que surgiu uma pontinha de iceberg, que é esta novidade destes novos fármacos para o tratamento da obesidade, nessa pontinha de iceberg, como se não houvesse já estigma suficiente em relação à doença, temos agora esta novidade de um estigma associado ao tratamento. Exatamente. A verdade é que, e como nós dissemos também no outro dia, no outro episódio, realmente estamos a passar por uma grande mudança na abordagem da obesidade. E o motor disso está a ser claramente o surgirem novos tratamentos. Exatamente. Mas ao surgirem novos tratamentos, e todos já ouviram falar de vários fármacos, não vou estar aqui a fazer exatamente. publicidade Não, necessariamente, exatamente, eu já fiz no mas toda outro. a gente conhece as injeções, As injeções, para exatamente, as emagrecer, piquinhas supostamente. milagrosas, que até surge Exatamente. assim, não é? Isto de repente é toda uma moda, mas E há todo um sururu. este sururu vem porquê? Porque obviamente que há décadas que se procura o tratamento da obesidade. Os cientistas, e já surgiram vários fármacos ao longo das décadas, que apareciam no mercado, resultavam, mas depois têm surgido efeitos secundários. Ok, Havia mas sempre algum graves? problema, graves, histórias da sibutramina, que eram Ok. retirados do mercado. Ok. Ainda há quem usa algumas coisas noutros países, mas pronto, claramente na Europa isso não é permitido. Porquê? Porque há uma busca do Santo Graal, não é? De Exatamente. tratamento da obesidade. Exatamente. E nessa busca misturam-se muitos conceitos. Os conceitos do tratamento de uma doença e a busca também da estética. E esta mistura também prejudica aquilo que é o combate ao estigma que existe contra a obesidade. E nós vamos falar um bocadinho disso porque sem dúvida que o estigma se revelou agora ainda mais. Isso. Surge um medicamento, ou vários, têm surgido vários, atenção. Estes medicamentos, pela primeira vez na história, além de serem muito eficazes, são seguros. E nós vamos falar disto. E repara, além de serem seguros, tem-se descoberto, são muito bem toleráveis. É a segurança e a tolerabilidade. São coisas que são muito importantes para nós médicos. Ou seja, nós conseguirmos tratar alguma doença, ela tem que ser eficaz, tem que ser segura e tem que ser tolerável. Isso é não muito importante perguntar-te isso nesta conversa, porque o sururu que paira, sobretudo à volta das injeções e das piquinhas, entre aspas, milagrosas, é como tem um efeito tão rápido e aparentemente eficaz. Há aqui eu vou pôr aqui o dedo na ferida, mas depois corrige-me ou dá-me a tua opinião, porque este jogo é importante, não é? As duas, sim. partilharmos opiniões, não é? Acho que há uma sociedade cultural de consumo não está feliz, aqui com de repente esta aparição de injeções que têm resultados incríveis e que isso desmama, entre aspas, estes potenciais clientes que subsistem aqui de uma cultura que te diz que tens de comprar isto, tens de comprar aquilo, tens que sobreviver disto e do milagre, e depois é o outro milagre, e depois é o outro, e depois é o outro, e isto é assim uma zona muito escura da nossa cultura, mas que infelizmente eu acredito que isto acontece, eu vejo isto com estes olhos, e portanto ao mesmo tempo temos isso, temos aqui um lado que não está a gostar deste jogo e então estão a tentar atacar e atirar tudo para cima da mesa sobre, por exemplo, as picas, e de repente depois os clientes ou as pessoas ou o comum mortal, de repente há este mix de informação, não é? Já me chegou de tudo. E também é importante depois voltarmos se calhar a referir, que falámos no outro episódio, sobre quem é que usa e para quem é que é, porque temos de tudo, não é? Temos um vale tudo a ser usado de pessoas que não precisam daquele tratamento e que querem perder mais 5 quilos para alcançarem o corpo perfeito e usam. E temos também estas opiniões que me chegam, que eu estava a partilhar contigo,
contigo de as picas fazem muito mal à saúde, as picas deteriorizam a tua saúde mental, as picas fazem, ou seja, faz mal à saúde no geral, ou seja, dá-te aqui este bolo, este presentinho, perde o peso, mas isto é tudo uma farsa, isto é tudo, isto vai ser no fim, isto vai matar-te. Sim, e é uma batota. Não é? E mais história, a batota. Desculpa meter aqui, exatamente, mas é a história e queria trazer essa para ti. De que isto é uma batota. Atenção. É efetivamente, deixa-me por assim, é efetivamente tomar medicação para esta doença, fazer uma batota, porque deveríamos estar a fazer dieta e ponto, e ter força de vontade e ponto. Então, vamos lá ver, tratar uma doença com um medicamento que é eficaz é fazer batota? Isto é uma doença e como nós falámos no episódio anterior, explicámos já que é uma doença complexa e portanto como qualquer doença merece ser tratada. Exato. Como qualquer outra. É batota nós falámos da asma, por exemplo, dar um inalador que vai salvar uma vida a quem tem uma crise de asma, isso é batota? Exatamente. É batota usar a ciência para tratar um problema real, uma doença séria e uma doença que tem um impacto gigante na nossa sociedade. Mas que gera muitas outras doenças. Na tua opinião, porquê é que isto acontece? Porquê é que há tanto esta coisa dos batoteiros, os gordos, esta coisa à volta dos gordos? Porque só se vê o comportamento, como explicámos antes, o comportamento da pessoa, as pessoas são atribuídas, a pessoa é preguiçosa, a pessoa come muito, a pessoa que tem a obesidade é porque não tem força de vontade, porque só olham para o resultado, olham para o corpo. Para o gordo. E é uma discriminação tremenda, que agrava a doença em si. Aliás, há muitos estudos que mostram que o estigma é um fator de prognóstico negativo que reduz a sobrevida, ou seja, aumenta a mortalidade tem a obesidade. Isto é muito importante ser dito. O estigma aumenta a mortalidade desta pessoa, porque aumenta o risco dela avançar para outras complicações, portanto, da doença progredir e impede muito o acesso ao tratamento. E como nós falamos também no outro dia, impede inclusivamente ao estigma dos próprios profissionais de saúde, que muitas vezes é uma barreira. Só para teres ideia, em média há estudos que mostram isto não é ideias e opiniões minhas. Não estás a inventar nada, exatamente. Eu não estou a inventar nada, isto são coisas que estão estudadas. O tempo que leva uma pessoa a abordar a obesidade a ser abordada numa consulta, desde que a pessoa pense nisso até abordar, são 6 anos. Pois. E há toda uma crença, a maior parte dos médicos acha que a pessoa não quer falar do peso na sua consulta. Pois. Porque acham que a pessoa não liga ao peso. A percepção que o profissional de saúde tem sobre a doença é completamente diferente da percepção do indivíduo. O indivíduo ok, lá está o doutor, vai falar do peso, está cheio de medo de falar deste assunto, porque o médico vai pôr a culpa na própria pessoa, vai-me julgar, isto é culpa minha. Pronto. Eu acho que ficou claro no nosso outro encontro que a obesidade não é culpa de ninguém, que é um conjunto de fatores e que estes fatores, esta discriminação, este estigma, agravam a própria doença, e há efetivamente com os fatores pessoas psicológicos muito danificadas por isso. Muito, e que vão agravando. Entretanto, temos a colisão disto, de repente há realmente um tratamento para estas pessoas, mas há todo um aproveitamento deste fármaco, e este fármaco pode não estar a chegar às pessoas que realmente precisam. Exato. Porque há uma confusão, o mundo gera, como tu falaste tão bem, acho que tu enquadraste muito bem, nós vivemos num mundo consumista, consumismo desde materialismo, há consumismo estético, ao consumismo de alimentos, de prazeres, não é? É um mundo muito confuso. Ora nem mais. Nós queremos tudo imediatamente. E há pessoas que se calhar não precisam, não têm indicação para fazer estes tratamentos, porque não têm real obesidade. Nós falamos do que é a obesidade. A obesidade é quando a gordura a mais ou a normal causa dano à saúde. Isso é a definição da obesidade. Exatamente. E deve ser diagnosticado por um profissional de saúde, por um médico, e deve ser abordado da forma correta. E que é multifatural. E que é multifatorial. Perdão. Exato, pronto. E no fundo, este tratamento, seja ele quais forem os tratamentos, isto deve ser por indicação do profissional que trata estes problemas. Não é um tratamento estético. Pode estar a ser utilizado como tal, e como tudo na vida, eu lamento imenso que haja profissionais que se aproveitem disto para fazer disto, pronto, e prescreverem a quem realmente não tem a indicação. Que tem acontecido. Mas atenção, também não vamos julgar. Tem que ser avaliado individualmente quem é que realmente precisa. Caso a caso. Agora repara, tu falaste de um ponto, está-se a levantar aqui uma ponta do iceberg. Surgiu um tratamento eficaz que se procurava há tantas décadas. Que depois trazem para cima da mesa, pois, mas isto é para os diabéticos. Exatamente, pronto. Porquê que vem esta confusão toda? Porque, de facto, se descobriram estas moléculas que têm sido tão badaladas, descobriram-se na sequência do tratamento da diabetes, foram pensadas para tratar de diabetes mellitus tipo 2. Certo. E como também a fisiopatologia da diabetes tipo 2 tem muita relação com a fisiopatologia da obesidade, os mecanismos de doença são próximos, foi
se encontrar uma solução que trata as duas doenças. Ou Portanto, seja, uma então, via espera, estás-me a explicar algo farmacológica- novo. Ou seja, não foi, é que na minha percepção, que eu até já sabia alguma coisa sobre isto, Exato. pelos vistos não sabia, criou-se este fármaco para a diabetes e Uhum. foi tipo, olha, tipo, tem este side effect. Estás a ver? Tem este. Sim. Mas no sentido, ou seja, não tinha entendido ainda ideia- que os comportamentos a nível molecular são parecidos da obesidade com a diabetes. São, porque repara, a grande parte dos casos de diabetes Isto tipo é 2... ignorância pura, Não, não e é vou dizer verdade? um dado que é muito importante. Se nós tratássemos a obesidade, 80% dos casos de Diabetes diabetes tipo 2 desapareceriam. desapareciam. Pronto. Portanto, reparem, a causa principal da diabetes tipo 2 é a obesidade. É o excesso de gordura, é a gordura, principalmente a gordura visceral, que leva ao aumento da insulinoresistência e que leva ao aparecimento da diabetes. Certo. Portanto, é uma das complicações da obesidade, e por isso é que eu digo tantas vezes que tratar a obesidade é o mesmo tratar uma série de outras doenças que Ok. afetam hoje a nossa sociedade. Ok. As pessoas morrem por doenças metabólicas, por doenças cardiovasculares e por cancros. E Sim. quase todas estas doenças que eu cito têm como origem o excesso de peso ou a obesidade. Agora, o problema está em não se perceber que a obesidade é a doença primária disto tudo, é uma doença da nossa sociedade. Na verdade, a obesidade é a doença crónica mais comum de todo o mundo. Como é que a doença mais comum não está a ser tratada adequadamente? Há tanta desinformação e não há tratamento. Não há tratamento, está desadequado. Exatamente, não é acessível. Como é que é possível? Não Eu é soube isto através acessível. de ti, quando preparámos e tu me ajudaste a preparar aqui a nossa conversa. Eu fiquei chocada quando percebi que isto era a doença mais prevalente em todo mais o mundo, prevalente. E entre os distúrbios alimentares, portanto já é mais a obesidade, que não é um distúrbio alimentar, mas atenção, entre os problemas da alimentação no mundo inteiro, é superior, é muito mais prevalente que a fome, propriamente Certo. dita. Agora, o custo que isto tem para as sociedades é gigante e, portanto, é lógico Ora, que nós aqui temos entramos. que tratar, não é? É lógico que há duas vertentes. Nós, quando falamos da obesidade, as pessoas normalmente confundem dois conceitos, que é prevenção e tratamento. Prevenção não é o mesmo que tratamento. Nós temos sim que prevenir, e todas as pessoas neste mundo têm que saber comer adequadamente, ter uma alimentação saudável e equilibrada e combater o sedentarismo que infelizmente a vida moderna condiciona. Entramos para aqui a multidisciplina desta questão, que não está sozinho. Na Clínica Corpo, por exemplo, isto foi das coisas que eu achei tipo, mais bem feitas, obviamente, foi chegar à Corpo e perceber, eu não vou só ter com a minha médica endocrinologista, eu vou ter com a minha médica, com um nutricionista, com uma enfermeira e com um PT, que sei fisiologista do exercício, que exatamente. Também é PT, exatamente. E isto fascinou-me porque de tudo aquilo que eu já andava... E a psicóloga, também temos a psicóloga. Olha, aí é uma vénia, é muito importante falarmos sobre isso. Ou seja, eu ia dizer, dentro da minha ignorância e pouca literacia que tenho aqui até na área da saúde, sou curiosa, vou pesquisando, vou entendendo, vou vendo o que é que se passa lá fora, que é sobretudo aí que vou aprendendo qualquer coisinha. A Oprah, por exemplo, fez um trabalho incrível agora há pouco tempo, com certeza que viste, e então eu já sabia isto, já sabia isto da multidisciplina e faz-me tanta confusão como é que se trabalha isoladamente uma coisa que não dá para trabalhar isoladamente. Portanto, temos que falar, quando falamos de obesidade, de nutrição, de físico, componente física, exercício físico, mobilidade, e temos que falar também do nossa mente, da parte mental, psicologia. Qual é que tu tinhas dito? Desculpa que eu não ia dizer de todo o tratamento. E se tu quiseres, eu vou-te só aqui estruturar. Partilha comigo. Para teres ideia como é que são as guidelines mais recentes. Tu agora pões isto como deve ser. Eu digo coisas para o ar, tu pões como deve ser. Só para arrumar aqui um bocadinho os conceitos. Então, avançámos muito nos últimos anos. No Canadá, como já mencionei no outro episódio, surgiram umas guidelines, ou seja, linhas orientadoras para os médicos tratarem a obesidade nos adultos, e depois também há outra para as crianças, mas nos adultos. Isso a nível mundial? São as do Canadá, mas eles foram os vanguardistas e neste momento temos vários países a adotarem essas guidelines, nomeadamente na Europa, e nós também estamos em processo de adaptar as guidelines à nossa realidade. O que é que elas dizem? E só para as pessoas saberem, quando há guidelines, isto quer dizer, foram juntar toda a evidência científica que existe, a mais credível, foram juntar a experiência de clínicos e experts nestes assuntos para montar uma linha de orientação como é que isto deve ser feito. Portanto, os médicos
credíveis e os profissionais credíveis são aqueles que se orientam por estas guidelines baseadas em evidência. Isto é um ponto que eu só queria deixar, que é muito porque importante. Infelizmente lá está, no mundo consumista que nós vemos, a comercialização da medicina leva muito a caminhos menos baseados em evidência, e tenham cuidado com quem vai por esses caminhos. É importante dizer isso, tenham por favor muito cuidado. Exatamente. Temos aqui muita coisa a sair, muita coisa baseada em nada, só de uma sociedade de consumo, faltou-me essa palavra ao início quando estava a explicar isso da nossa cultura, e portanto, por favor, eu digo isso em relação a todas as áreas da saúde, na estética, tenham só um bocadinho de cuidado, informem-se. Tu dizias e bem no último episódio, faço a ponto com isso, deste poder e de validar o indivíduo e o ser humano e devolver-lhe o poder e a ferramenta que ele próprio já tem por si só, de fazer as suas escolhas, de bater o pé, de dizer e procurar aquilo que é melhor para ele. Sem dúvida, e eu quando discuto com colegas estes problemas atuais que existem, nós chegamos mesmo à conclusão que eu também já tinha dito isso, são as pessoas que têm um poder maior. Exato. E são as pessoas que devem exigir um tratamento baseado em evidência. As pessoas cada vez estão mais conscientes, buscam mais informação, mas a informação é muito desconexa, é muito confusa. Mas é isso, e deixam-se levar. A informação em medicina também é complicada, não é? Eu costumo fazer a analogia que é o mesmo que eu ir a um mecânico. Ele pode dizer o que eu quiser, que eu não vou perceber nada do carro, não é? Sim, pois. Eu posso dizer sim, eu não percebo nada. Quando vou ao médico, o médico diga tudo com muita confiança, a pessoa acredita. Mas eu não estou a desvalorizar os meus colegas, nem querer descredibilizar ninguém. De todo, não Acho é que o é seu importante, objetivo. não é o seu objetivo. É importante perceberem que se há médicos que façam medicina baseada em evidência. E lá está, voltando aqui ao tratamento da obesidade, o médico só prescreve uma injeção e adeus e tchau. Se calhar que não orienta para reais mudanças, pode não estar a praticar as tais guidelines que eu dizia, que as guidelines, no fundo, resumindo aqui, o que é realmente a orientação de tratamento hoje da obesidade é 3 grandes pilares. Ok. Primeiro, terapia, tratamento psicológico e comportamental. Ai, que fixe, não estou a acreditar. Achei que ias dizer outro, nada a ver. Uma das bases é essa, e vais ficar surpreendida que a nutrição e o exercício não estão contempladas nestes pilares. Eu vou explicar porquê. Porque é intrínseco. Isto é muito disruptor. É muito disruptor. Vou explicar. Então, a intervenção comportamental e psicológica vamos intervir nos fatores psicológicos que estão inerentes e que existem subjacentes a maior parte das pessoas que vivem a obesidade, nem que seja provocado pela doença e pelo estigma. Exato. Nem que seja por aí. Mas obviamente que todos nós temos outras questões, bagagens, lutos, eventos de vida. Depois, a orientação para comportamento e adoção de estilo de vida saudável. Certo. E se nós fizéssemos só esta intervenção, aí vai resultar, ou seja, não estou a falar de fármacos, não estou a falar de cirurgia. Este pilar desta intervenção é uma abordagem que vai resultar em quê? Mudança de comportamento na dieta alimentar, na nutrição, terapia nutricional, comportamento físico, atividade física. Portanto, e o curioso destas guidelines, portanto, repara que isto ainda é polémica, tem entre médicos, entre colegas meus, não gostam muito que se diga isto é o resultado e não é o tratamento. E eu costumo, assim, para mim isto é muito claro, isto é mesmo a minha opinião. Eu adoto estas guidelines sem qualquer problema, porque é óbvio que se eu quando trato, nós falámos dos mecanismos da saciedade alterados, etc. Se eu quando estou a tratar a fome excessiva, etc e tal, a pessoa tem menos apetite, consigo dar-lhe mais saciedade, ela vai ter como resultado conseguir pôr em prática uma dieta alimentar, uma reeducação alimentar, atenção que é isto que com as equipas de nutrição nós trabalhamos. Exato. E este é o resultado, é ter um estilo de vida saudável. Ela perde peso, motiva-se, eu vou ter alguém na minha equipa que ajuda nesta mudança. E a seguir já consegues reequilibrar aquilo que eventualmente estava desestruturado, por exemplo, no prato. Exatamente, e portanto... Mas é porque já tens a vir de trás... Exato, o outro pilar, que é um tratamento que vai intervir no mecanismo da doença, porque nós temos que olhar, isto é uma doença, então como é que se tratam as doenças? Com os mecanismos das doenças. Óbvio. Aqui há um mecanismo alterado do centro regulador do apetite, entre outros mecanismos, pronto, isto é mais complexo do que isto, que vão desde disrupções a alterações hormonais, alterações também do metabolismo, do tecido adiposo, etc. Mas nós já estamos a conhecer alguns destes mecanismos, ainda não se sabe tudo. Isso. Mas já temos ferramentas farmacológicas que vão atuar nesses mecanismos. À semelhança como a cirurgia, nós sabemos, a cirurgia também ainda está indicada em algumas pessoas e é útil porque vai atuar em alguns mecanismos, mas nem os fármacos, desenganem-se, nem os fármacos
nem a cirurgia cura a Carol, doença. eu ia te dizer isso, eu ia pôr aqui o dedinho na ferida e vou tentar fazer de forma delicada, porque há pessoas muito próximas da minha vida a quem eu quero muito bem, que por exemplo já são pacientes ou clientes, depende de como dizem, pacientes, eu prefiro, de por exemplo bariátrica. Ou das picas e que caem neste erro quando o processo não é para mim bem feito, como tu estás a dizer, com estas áreas todas trabalhadas em simultâneo. Ou seja, o que é que eu tenho visto nestas pessoas? Ser feito isoladamente. Exato. Ou seja, a cirurgia é feita isoladamente, o tratamento com as picas é feito isoladamente, e o que é que isto acontece? Não é bem integrado e os resultados não são bons. Pronto. E as pessoas não consegue porque tratar. De repente começa tudo a voltar. Exato. Voltam a ganhar peso, voltam. E se já tinham culpantes, imagina agora, depois de fazerem uma cirurgia, depois de coisas. Por isso é que é tão importante. É imprescindível. A abordagem ser multidisciplinar. É isso mesmo. Exatamente. E era esse é efetivamente o ponto seguro. Lá está, o quê? O tratamento farmacológico em particular é seguro se for implementado pelas pessoas certas. Lá está a questão. Primeiro, identificar quem é que tem indicação e quem tem indicação para quê. Os tratamentos são individualizados. Claro. Portanto, quando há equipas multidisciplinares a trabalharem em conjunto e que têm a experiência que têm, vão indicar um tratamento adequado à pessoa. E há pessoas que podem realmente se desiludir, procurar estas equipas e não encontram, a doutora diz que eu não tenho indicação, então já não vou poder fazer a injeção. Há pessoas que podem ficar realmente tristes porque queriam caminhar por aí. Aquele caminho. Ninguém diz que naquele momento pode não ter indicação, pode vir a acontecer cirurgia, a necessidade. Eu, por exemplo, quando cheguei a ti, tinha muito em cima da mesa a questão de ir para a cirurgia. Sim. E se calhar eu ainda não era uma paciente para ir para a cirurgia. Cada caso é um caso. Isso? Cada caso é um caso e é preciso saber que estão a chegar fármacos muito interessantes, com muita eficácia e muito seguros e cada vez com porcentagens maior de perda de peso. Portanto, a cirurgia é uma opção quando nós não conseguimos com outras vias, ou opções para pessoas que já têm um peso mais elevado, portanto, índices de massa corporal mais, em que nós sabemos, porque atenção, os fármacos não são milagrosos, eles têm um limite na perda ponderal, as pessoas não perdem todas igualmente. Portanto, uma das coisas que é engraçado, que me perguntam sempre na consulta, então com isto eu vou perder quantos quilos? Pois lá está. Não existe essa resposta. Mas lá está, esse mindset ainda não está trabalhado. Não está trabalhado. Pronto, eu já vou pegar nisso, mas sem dúvida que o resultado de cada um é o resultado de cada um. Nós não sabemos até onde é que vamos com cada pessoa, claro, porque cada pessoa. E atenção, há os não respondedores, e os não respondedores também poderão ter indicação para a cirurgia. E mesmo na cirurgia, Carmen, existem os não respondedores. Isso. Esta é uma doença complexa, porque os fatores em cada indivíduo são fatores diferentes. Genéticas diferentes, respostas diferentes. Exatamente. Agora, há uma grande esperança no mundo atual e para todas as pessoas que vivem com este problema é que realmente os tratamentos existem, estão a chegar. O caminho que nós temos que fazer e que eu apelo a todos aqueles que sofrem destes problemas, aos familiares, aos amigos e às pessoas que encaram isto como realmente percebendo que isto é um problema da sociedade. Porque todos nós vamos sofrer disto e com o crescimento da obesidade todas as famílias vão ter alguém a sofrer com este problema, portanto toca-nos a todos. Sim, pelos números e vai-nos afetar a todos, porque isto depois vai ter impacto, as pessoas morrem mais cedo, faltam ao trabalho, tem uma série de outros problemas de saúde, todo o consumo até dos recursos de saúde. Tem um impacto enorme na sociedade. Vai ter um impacto gigante. Portanto, está na hora de ganharmos consciência que este problema merece atenção, merece ser reconhecido e as pessoas têm que ter o tratamento efetivo que lhes é dirigido. E por isso desmistificar também esta máxima do o gordo sai muito caro ao Estado, não é? O tratamento do obeso sai muito caro ao Estado. Pois, eu acho que já te contei que infelizmente esse estigma é tão presente que eu já até em entrevistas de televisão já ouvi isso. E fiquei um bocadinho desconcertada quando assisto do jornalista, como é que nós fazemos as pessoas deixarem de comer tanto para pouparem dinheiro ao Estado, não é? Reparem o que é ouvir isto quando eu vou lá para tentar dizer o contrário, que estas pessoas não têm culpa desta doença, nós temos que ajudá-las. E qual é o peso da responsabilidade da oferta alimentar que nós hoje temos? Quem é que é responsável pela publicidade e o marketing? Por eu chegar, por exemplo, eu fui outro dia a um evento, chegar e estavam a oferecer batatas fritas a mim e às crianças. Sim. Quem é que é responsável pela publicidade enorme que existe para a fast food? Falam do tabaco, fala-se do álcool, ainda não se fala do marketing, da indústria alimentar, que tem tanto
levado a este crescimento Lamento, brutal. mas uma vez mais isso é um lobby e um sítio onde não se mete o dedinho. Há muito dinheiro aí envolvido. Mas sabes há que muitos tubarões aí eu a navegar. acredito que com o surgimento destes fármacos, aliás, já há algum, isto não é muito científico, mas há alguns estudos, já vi algumas reportagens nos Estados Unidos que avaliaram supermercados lá que já também vendem, por exemplo, as marcas que nós sabemos, a do Ozempic, etc., para o tratamento da obesidade, o Wegovy, que é para o tratamento da obesidade, e o Ozempic é para a diabetes. Blá, blá. E lá, então, os consumidores, eles conseguem fazer uma correlação, os consumidores que compram este fármaco e quanto é que eles gastam, ou seja, compram o cabaz alimentar deles reduziu muito, vendem menos. Quem trata a obesidade e o tipo de alimentos tem surgido. Ou seja, isto vai afetar também economicamente. Nós podíamos entrar aqui numa discussão social tremenda, para não falar da sustentabilidade ambiental isso também no do consumo, episódio. não é? Do consumo de alimentos no mundo inteiro, etc. Portanto, este é um desinteresse. Mas atenção, para problemas complexos não há soluções simples, há soluções complexas. Exatamente. Portanto, não é só o fármaco que vai fazer o milagre. Certo. Bem? Essa é uma mensagem errada. Tu há pouco dizes esta polémica dos diabéticos, as pessoas com diabetes, as pessoas com obesidade, vamos pô-los uns contra os outros. Não. Atenção, a marca Ozempic realmente tem a indicação para diabetes, é uma label, é uma marca, e em Portugal só é comercializada para a diabetes. Mas a mesma substância ativa, que é o semaglutide, foi estudado também em pessoas com obesidade e está indicado no tratamento da obesidade, mas não esta marca. Há uma marca que é o Wegovy e que não existe em Portugal. E daí esta polémica toda. Pronto, mas em Portugal não há comparticipação pois sabemos. para os fármacos da obesidade. Não há. São centenas de euros. Isto revela que o Estado português, que há 20 anos reconheceu a obesidade como doença crónica, só reconheceu no papel. Hoje não está interessado em tratar. E não está interessado em tratar. Só de pagar as cirurgias quando as pessoas já estão em estado avançado. Mas sai tão mais caro. Eu acho que se matematicamente formos fazer as contas e se efetivamente acreditam que nós obesos vamos dar muita despesa ao Estado e etc., eu diria que é ao contrário. Eu acho que até lhes sairia economicamente mais barato e menos caro o tratamento da obesidade. Pronto, mas isto sou eu, sou a leiga ingênua. Sabes que há estudos que avaliaram isso. Claro. Sabes que o custo da obesidade associado a todas as doenças que estão relacionadas, portanto, foi feita avaliação em Portugal, inclusive, com dados de 2018, em que equivalia a 0,6% do PIB nacional. E o custo era gigante, era 1,2 mil milhões de euros anuais. Repara, o custo para o país de todas as doenças que são associadas à obesidade. Mas deste bolo gigante, muito pouco era tratamento efetivo da obesidade, o resto era tudo gastos nas consequências da obesidade. Ou seja, está na hora de tratarmos antecipadamente. E até se passarmos, como tu dizias, para o campo da prevenção, quando isto tudo já tivesse resolvido, se passássemos para a prevenção, mas isso é em toda a medicina. Mas lá está, é o que tu dizias, depois há uma grande confusão entre a prevenção e o tratamento. Exatamente. E nós temos que atuar na prevenção. A prevenção já vem tarde, é para muitas pessoas. E portanto não vamos deixar de tratar as pessoas, realmente temos que mudar toda a oferta e todo o estilo de vida desta sociedade, mas também temos que tratar quem já tem a doença, porque vai-nos sair muito mais caro não fazer. Obviamente. Pronto, e eu nisto aproveito, acho que é importante também divulgarmos uma petição que existe, muito que está importante. na minha página no Instagram. Na tua Carolina, doutora Carolina Neves? doutora_Carolina_Neves. Okay. Eu tenho lá nas stories fixas, mas eu depois posso divulgar de vez em quando eu ponho. Nos separadores, nas stories que estão lá. E tens o link lá na bio? Talvez não, mas posso depois pôr para vocês procurarem. Portanto, está lá um que diz petição. Isso. Carreguem lá, está lá o link, depois está lá o link, vão diretamente parar a petição. É uma petição que exige… Para irmos assinar, portanto eu vou sair daqui e vou assinar. Assinar, porque isto é o que reconhece, uma petição a pedir para se reconhecer a obesidade como doença e haver comparticipação dos fármacos para a obesidade. E são as pessoas que têm o poder, são as pessoas que podem fazer isto. Exatamente. Nós na PDP já levámos petições ao Parlamento, para as pessoas com diabetes tipo 1, pelas bombas de insulina, as bombas automáticas, e conseguimos realmente alguns resultados. Portanto, maravilha. Os políticos só se movem quando nós somos fortes. Quando fazemos barulho. Nós fazemos barulho. Nós ainda vivemos em democracia e em liberdade, podemos mudar mentalidades. Eu acho que esta conversa
conversa que estamos aqui a ter é maravilhosa, porque vocês todos que vão nos ouvir podem vir a ser uma centelha de luz, não é? Mesmo, Na mudança, mas mesmo. nesta mudança eu acho real. que o apelo é importante, porque se cada um de nós tiver mesmo a noção de que, eu às vezes até digo isto no digital, não tem nada a ver, que às vezes um coraçãozinho, um comentário faz a diferença realmente na vida de alguém, sobretudo se for alguém que trabalha e que usa, por exemplo, uma rede social como ferramenta de trabalho. Numa petição é a mesma coisa. A nossa assinatura, e pensarmos tipo, aquilo é só uma coisa, mas assim não faz a diferença. Os outros que vão lá, não é. Eu vou lá. São 5 minutos da nossa vida para gerar uma coisa que tem um impacto não é, nacional no nosso país, e que vai tocar e ajudar e salvar muitas vidas. Exato. E portanto... E nós temos a mania de pensar que pronto, os políticos é que não fazem, eles é que não movem. Nós temos, as coisas acontecem para quem se mexe, para quem luta pelas causas. Ora, nem mais. E somos muitos. Portanto, está na hora de sermos todos a juntar-nos e a lutar por essa causa. Exatamente. E não vão ser os médicos que vão mudar isto, infelizmente. Eu, como médica, digo, são as pessoas que vão ter esse poder. Nós, na Associação Protetores Diabéticos, temos esse exemplo. São as pessoas com diabetes que também juntas fazem a diferença e lutam pelos seus direitos. E, portanto, concluindo naquela deixa, não há doenças mais importantes que outras. Não há pessoas com diabetes contra pessoas com... Não tem a ver com aqui isso. nos fármacos todas são pessoas com doenças que merecem tratamento. Exatamente. Sem dúvida. Portanto, por favor, passem na página da doutora Carolina Neves. Eu vou pôr na minha também, posso já aqui deixar isso dito. E assinem, por favor, a petição. Muito obrigada. Porque eu sei que vocês vão fazer isso. Por favor. Exato. E, querida Carolina, tenho aqui mais um. Hoje estamos em modo dedo na ferida. Hoje estamos em modo dedo na ferida. Há aqui uma expressão que eu até, quando as duas preparámos, e tu preparaste também isto muito bem, obrigada, aqui a nossa conversa, chamada Best Weight. Para quem nos ouve, significa o peso ideal. Isto deu-me logo aqui um arrepio por dentro, até à ponta dos cabelos, e eu tive que ir ter contigo a dizer: Carolina, há só ali uma coisa que eu tenho que falar contigo, porque eu não sabia se íamos entrar em dissonância aqui em relação a este tema. O que é isto do peso ideal, do best weight? Há ou não há peso ideal? Por favor, partilha comigo o que é que se passa aqui. A minha intenção que eu te pus aqui, peso ideal, é que ele não existe. Primeiro, não existe peso ideal. Isto foi provocador. Lá está, porque vai ao encontro daquilo que eu vejo nas nossas os meus doentes. Qual é o peso ideal para mim, doutora? Perguntam sempre a que peso é que eu devo escolher, qual é o objetivo. E atenção, isto no caminho do tratamento tem sido uma aprendizagem. Eu meço 1,70m, tenho que pesar 70. Exatamente. E não digo que já não tenha feito. No caminho de nós médicos e nós profissionais temos aprendido. Lá está, estamos a aprender com quem sabe mais e com quem está mais à frente nisto. Como volto a citar os colegas do Canadá. Eles próprios inventaram ou criaram aqui este conceito do best weight, que não é o peso ideal. O best weight não é o peso ideal. Atenção, o peso ideal não existe, mas o best weight é o melhor peso. E o best weight para mim, exatamente. E o best weight para cada um é diferente. Isso. E não se rompermos aqui essa questão, portanto, que vai ao encontro daquilo que eu queria chegar quando nós falámos aqui do tratamento. Qual é o objetivo de tratar a obesidade? Ponto número 1. Não que as pessoas não morram, não é? O objetivo não é só perder peso. O objetivo não é. O alvo não é perder peso. Exatamente, por isso é que a doutora Carolina não sabe quanto é que eu peso. Exato. O alvo é nós melhorarmos a saúde da pessoa. O objetivo e o peso é um desses indicadores, porque é dizer que a pessoa pode estar a perder a massa gorda que nós queremos que ela perca, porque a massa gorda está a ser um fator de doença para a pessoa e a causar outras complicações. Mas nós vamos acompanhar as complicações da doença, que passam pela satisfação, pela autoestima, pelo bem-estar físico, pelo bem-estar mental, por indicadores, obviamente, parâmetros analíticos que nós vamos avaliando, parâmetros de funcionalidade, mobilidade. Okay? A mobilidade, que tem sido, eu falei há pouco, é um dos grandes indicadores. É sim, senhora. E quando nós falamos da obesidade... Isto é música para os meus ouvidos, eu estou aqui... Os benefícios já têm sido muito bem estudados, inclusive quer com a cirurgia, quer com o tratamento farmacológico. Repara, há estudos que mostram em que se as pessoas perderem X% de peso corporal, claro que a percentagem é importante, porque vai ter um outcome, um resultado. Qual é o resultado? Por exemplo, pessoas que têm diabetes recém-diagnosticada, diabetes tipo 2, atenção, ou pré-diabetes, se perderem pelo menos 15% do seu peso corporal, poderão entrar em remissão da doença. Isto quer dizer quase uma cura.
Adeus. Não é bem cura definitiva, mas durante muitos anos que perderem aquele peso, podemos manter aquela pessoa sem diabetes. Ela podia viver 15 anos ou mais que assim, com diabetes e não vai viver. E não vai evoluir para as complicações todas que elas iriam acontecer. Uau. Isto é um impacto, olha, percentagem de peso associada ao tratamento da síndrome da apneia obstrutiva de sono. Pois, As verdade. pessoas que têm obesidade verdade. têm muitas vezes complicações, faz parte das complicações mecânicas que nós do falamos sono. Exatamente, outro dia, exatamente, não é? no Falámos outro muito episódio. daqui da parte da mobilidade, Foi, mas não, exatamente. Por exemplo, uma complicação muito grave é essa, que aumenta o risco cardiovascular, também aumenta o risco de diabetes, etc. Eu tenho muitos doentes que usavam o CPAP, aquela máscara noturna, e ao perderem peso eles deixam de precisar disto e dormem muito melhor. Mas há aqui outro ponto, sabes? Tudo o que eu falo, isto vai sempre é uma bola de neve e é um ciclo que volta para trás. Já reparaste? Porque o sono, quando não se dorme bem, também é um fator de risco para aumentar a saciedade, para aumentar o apetite. Reduz a saciedade. Ficas mais cansado. Exatamente, há certas hormonas como a leptina que são produzidas durante o sono. Quem é normal, dorme pouco, tem um sono de má qualidade. As pessoas que têm roncopatia que ressonam, por favor, estudem, peçam aos vossos médicos uma avaliação, um estudo do sono para perceberem se têm, por exemplo, síndrome da apneia obstrutiva do sono. Meu marido ressona. E o tratamento disso vai ser importante para depois também responderem melhor aos tratamentos da obesidade. Eu ganhei muito peso sempre que tive em períodos de grande privação de sono. Exatamente, e porque é que as mulheres depois acham que quando têm filhos, não é? Em picos de stress. Picos de stress. Eu, por exemplo, eu demorei tempo a perceber, porque lá está, por causa da culpa, desculpa, vou sempre voltar à culpa, não é? Mas isto quando, imagina, ou seja, para quem não me conhece, eu nunca tive o histórico de obesidade, ou seja, em miúda, olho para as fotografias e apesar de não gostar da categoria normal, só para explicar melhor, era perfeitamente normal, eu comparava-me muito. E eu tinha pessoas à minha volta que eram de estrutura muito pequenina e muito magrinha. E ao comparar-me com essas pessoas, eu sempre me sentia gorda. E as outras pessoas à minha volta, comparando-me com essas outras pessoas, então o resumo era: ela é fortezinha, ela é gordinha. E isso associado a todas as outras coisas que eu partilhei também no outro episódio da alimentação e da cultura e da escassez e do isto e do aquilo. E depois, já em adulta, agora já tendo estas questões com o peso e etc., ou seja, depois destes ciclos todos das dietas, por exemplo, na pandemia, em 2020, que eu tive assim o tapete tirado dos pés porque fiquei sem trabalho. E de repente a tua vida dá uma volta, não é? E tu ficas muito bem. Eu sou casada, tenho 2 filhos, como é que nós vamos fazer isto? E portanto a minha vida ficou preto no branco. Eu sou freelancer, não é? Eu trabalhava como fotógrafa e de repente de um dia para o outro eu deixei de ter trabalho. 0. E portanto 0 trabalho, 0 a entrar. Sobrevivemos, e eu nunca partilhei isto, não é? Sobrevivemos de uma poupança que tínhamos durante esses primeiros 2 anos e sempre tipo nesta coisa de como é que vamos sobreviver. Aquilo foi mesmo, não é um atentado, mas aquilo foi a experiência que eu tive mais e que ainda estou em sismo disso, não é? Aquele impacto do sismo que depois ainda vem a seguir, não é? Foi esta experiência de vida de como é que vai acontecer? Foi um luto. Como é que vai acontecer? Eu ainda não, tipo, isto já vai estando mais resolvido, mas ainda não está completamente, porque eu continuo a ser freelancer. E depois foi depois desta experiência que criei a marca da roupa, mas a marca da roupa ainda está a crescer e depois vou tentando fazer estas coisas e tudo. E aí eu engordei, mas eu de um dia para o outro fiz assim, uau! E depois em 2021 voltou a acontecer esta experiência, uau! E depois, e este ano voltou a acontecer esta experiência, mesmo antes de te conhecer. Portanto, foram 3 momentos. Sim. Só esta terceira vez é que eu olhei para trás e disse: ok, isto aconteceu sempre que eu tive nestes picos de vida ou de morte, de stress. Sim, porque alteram o teu apetite, mas não só, também há fatores hormonais que propiciam esse aumento de peso. E depois há uma coisa, desculpa interromper, mas fizeste-me aqui lembrar algo que também nós não falámos outra vez, é que as pessoas depois com a ansiedade, com a depressão, muitas vezes têm que recorrer a fármacos. Não pode não ter sido o teu caso em particular, mas há fármacos também para a ansiedade ou para a depressão que ajudam no aumento de peso. Sim, ou seja, sim, e isso é depois muito importante. tudo isto é muito tenho importante. Tenho muitas seguidoras que me dizem isso. E eu tenho muitas doentes que aumentam muito o peso nesses períodos difíceis da vida. Ou que fizeram, por exemplo, cortisona por ser tratamentos corticosteroides, para outros problemas de saúde. E que engordaram muito. Também muito. São fármacos há muitos medicamentos que podem aumentar o peso e os médicos também têm que ter consciência disso. Claro que num momento é como tu dizes, olha, nós temos de salvar a vida,
vida, não tem é? que se fazer uma bomba. Mas, por exemplo, ter asma é um fator de risco para ter obesidade, porque há tratamentos que aumentam o risco. Bem, quantas pessoas não têm esta história de vida porque fizeram tratamentos com corticosteroides que alteram a resposta também e que alteram o apetite, etc. E, portanto, sim, estes fatores todos contam. Os eventos de vida, o stress, a ansiedade, e vamos dizer o que é que a pessoa não tem força de vontade, não é? E depois a seguir ainda entras num gabinete e ainda te dizem que tu és uma preguiçosa e não tens força de vontade. Exato. Sabes? E tendo e que tudo é porque tens peso a mais, não é? E que tens peso a mais e que cara tão bonita, que desperdício. E tendo tido estas experiências de vida e eu só partilho estas coisas da minha saúde mental porque tive muito perto e tive um episódio muito perto da minha vida, e as pessoas sabem, algumas que já fui partilhando isto, em que efetivamente desejei e quase por pouco não concretizei não estar cá, percebes? Isto foi uma fase da minha saúde mental que esteve tão fragilizada com estas coisas todas, e eu, por ter estado aqui, é que eu consigo sentir isto da minha comunidade. Percebes? E eu penso, quantas vidas é que não acabaram já? Se a minha esteve tão perto, quantas é que não acabaram já? Sim. Por causa disto. Obrigada. Há pessoas que não por partilhares isso, deixam de sair de casa, deixam de ter relações, deixam de se dar com os amigos, isolam-se e a seguir morrem. Porque não há empatia. Pois, não há mas empatia. É os preguiçosos dos gordos que andam para aqui. E eu acho que no fundo o que nós estamos aqui a fazer, as duas nestas conversas, é buscar empatia de todos, da sociedade, dos profissionais de saúde. As pessoas não escolhem ter o peso que têm. Exatamente. Não é uma questão estética, não é uma escolha. E sofrem muito com o que está a acontecer. Portanto, é mesmo importante. Sofrem muito. A tua partilha, que tu és uma pessoa muito sensível do que eu te conheço, és muito especial nisso, e tu conseguias abrir o teu coração e contar esta sombra, não é, que já te passou, eu acho que é super importante para quem está a ouvir e perceber que não há perfeição, não é? Exatamente. Lá está, e voltamos aqui. Querem vender a imagem ideal, a perfeição, eu queria tanto bater o peso. aqui outra vez. Exatamente. E voltando aqui a esse assunto. Precisamos de voltar. Precisamos de voltar. Eu só queria dizer que os benefícios do tratamento realmente não são só o peso. Nós temos de tratar a pessoa na sua. O resultado é o bem-estar psicológico, é a autoestima. São todos estes parâmetros de indicadores de saúde que vão melhorando. Reparem, mesmo a infertilidade é uma complicação das pessoas com obesidade. E eu tenho pessoas que depois de serem tratadas conseguiram engravidar, portanto, que tiveram um longo percurso para conseguir fazê-lo. Portanto, o tratamento da obesidade realmente tem muitos resultados na saúde da pessoa em si que podíamos nem imaginar. E eu agora perdi-me. Queria voltar aqui à questão do melhor peso. Sim, e estávamos ali a passar outra vez pela questão estética e do corpo perfeito. Do corpo perfeito, é isso, lá está. Nós não vamos buscar o corpo perfeito, vamos buscar o que é este conceito do melhor peso. É aquele peso que nós conseguimos atingir na pessoa com saúde, conseguindo então atingir esses benefícios em saúde, mas que seja sustentável com uma vida prazerosa e de qualidade de vida para a pessoa. Ou seja, se na minha equipa a nutricionista mas podia melhorar, podia não beber um copo de vinho ao fim de semana, pois podia. E eu pergunto assim ao meu doente, então, mas conseguia fazer isso para o resto da vida? Claro. Não. Eu explico sempre, que não conseguir fazer para o resto da vida não vale a pena fazer. Claro. A não ser que tenhamos aqui uma situação de saúde, por algum motivo tinha que perder peso mais rápido, situações pontuais, as coisas têm que ser sustentáveis. E depois atingir um peso para cada um, peso que vai ser o seu melhor peso, é aquele peso que ela consegue ser feliz, satisfeita, com a sua imagem também, mas que seja sustentável. Portanto, não procurem corpos perfeitos, corpos de modelos que não são possíveis para o vosso corpo em particular, como tu dizias também. As pessoas têm estruturas diferentes, não há aqui índices de massa corporal ideais para cada pessoa, não. Há muitos parâmetros que eu tenho que avaliar. A percentagem de massa gorda, a percentagem de massa magra, a mobilidade, a força muscular, os benefícios todos para prevenir as doenças que podiam estar associadas. Exatamente. E outra mensagem é tratar a obesidade é para a vida toda. Obrigada, exatamente. Não é perder peso. Lembrar disto. Infelizmente os medicamentos, até agora do que nós sabemos na evidência, vão ser para manter. Isso. Portanto, não há soluções mágicas, depois nem parar volta a acontecer com que todas as intervenções, quando os ioiôs, porque a pessoa quando perde peso também despoleta mecanismos de recuperação e nós temos com os fármacos conseguimos manter a pessoa no peso. O fármaco não deixa de fazer efeito quando ela para de emagrecer.
Ele vai manter, vai ajudar a manter. Se isto vai ter um melhor resultado, tanto quanto mais bem acompanhado pelas equipas que ajudam, do ponto de vista de reeducação nutricional, do ponto de vista de exercício físico, de mudanças, e depois nós vamos acompanhando, porque as pessoas vão envelhecendo, vão avançando na idade, as necessidades de diferentes momentos da vida, engravidam, portanto, é importante manterem sempre o acompanhamento pelos profissionais. Pode vir a ser mais espaçado, mas é importante mas que ele não aconteça. abandonar. Não abandonar. E repara, tu falaste da história do pesar, não é? Voltando aqui a essa questão do pesar. Eu queria só partilhar uma história que me emocionou muito. Eu ontem vi uma jovem de 20 e poucos anos que tinha vindo à minha consulta com muito medo. Aliás, reparem que foi o pai dela que estava muito preocupado com o peso dela na idade dela. Se a doutora precisa ajudar a que marcou. E que a trouxe. E ela ia contrariada? Ela não ia contrariada, mas ia envergonhada, cheia de culpas, cheia de estigmas, porque o próprio pai, atenção, as famílias querem fazer o melhor pelos seus, mas às vezes não sabem fazer. Eu gostava de deixar esta mensagem aqui também. O pai queria, só que o pai passava a vida a dizer: tu comes demais, controla-te, para. Ele ama aquela filha, e eu fiquei tão emocionada com o amor que ele tinha por essa filha, porque a trouxe à consulta, ele foi pesquisar, ele foi saber, fez o melhor que sabia. Fez o melhor que sabia. Assim, é isso, e mesmo só assim ela vinha cheia de medo. Meu pai ralha, eu como às escondidas, eu tenho compulsão. Assim, eu quase que choro quando vejo. Pronto, mas tenho situações destas e fiquei muito emocionada, porque assim, eu não a quis expor, não quis pesarmos logo no início, nada disso. Ela tinha-me contado o peso que tinha há pouco tempo. Mais tudo ou bem, menos, tudo bem, querida, não vais contar, né? Vamos avaliando, começámos o tratamento. E ela volta agora, passado alguns meses. E ela, olha, eu não me pesei, mas já começo a notar diferenças. Boa. E eu perguntei: queres pesar? E ela quer. Mas estava tão nervosa, ela estava tão estressada de fazer aquilo. Tema. Pronto, tentei acalmá-la. Tens a certeza? Eu quero. Quando ela viu na balança, ela tinha-me dito que tinha 100 e tal quilos anteriormente. Ela tinha 3 dígitos. Ela tinha 3 dígitos e de repente ela tinha 94. Tinha 2 dígitos. Ela abraçou-me e desatou a chorar. É sério, eu até me emociono. Porque é incrível, ela desatou a chorar e ela abraçou-me. Eu: doutora, não acredito, eu consegui. Isto para mim, aquilo era tão importante. Coitada, ela lavou a alma ali porque ela tinha um medo. E eu disse: mas isto não é só o peso, atenção, vejam só a pressão que ela tinha para o número da balança, como isto era impactante na vida dela. A confiança, ela já estava desiludida da vida, ela só tem 20 e poucos anos. Tadinha, tão nova. E de repente dar outra vez esta confiança. Ele disse: eu agora estou muito mais confiante, já vou fazer as coisas todas que me diz, eu agora já vou mesmo ao ginásio. E isto é um fator, é um gatilho para a mudança. É o gatilho. A seguir ela já tinha a motivação para ir ao ginásio, a seguir ela já tinha a motivação. Isto depois Desculpem, ela mexe isso, mas fala mexe-se, nós somos seres humanos. Eu acho que as histórias de seres humanos empáticos mostram que tudo isto que nós estamos a falar vai para cada pessoa tem um resultado assim mesmo, muito importante. Mesmo. E eu no que me toca a mim tem sido mesmo um privilégio, portanto para essa tua paciente acredito mesmo, para mim também, e acredito para muitas pessoas. Aliás, eu também tenho uma história parecida, não é parecida, não tem nada a ver, mas eu ia falar do impacto que tu tens na vida das pessoas, num grupo que eu acompanho de alunas minhas, não olha, nestas temáticas da autoestima e etc. E eu já tinha muita vontade com elas, e quando tivemos a nossa primeira consulta, quando marcámos a primeira consulta, eu disse-lhes, olha, com os palavrões todos que eu digo e mais alguns, disse: amanhã vou a uma consulta, mas olha meninas, eu nem sei porque é que estou a fazer isto, porque eu disse nunca mais ia, e nem sei o que mais, é uma não sei o quê. E eu acho que, não, eu não disse o teu nome. E depois uma das minhas alunas virou-se e disse: Carolina, que engraçado, coincidência, olha, eu conheço uma Carolina que me salvou a vida. E eu disse: é? Mas eu não sei muito bem. Ela não se lembrava bem do teu nome, imagina. Ela disse: eu não me lembro muito bem do teu nome. Ela salvou a minha vida. Eu perdi 50 quilos com ela, ou seja, isto não é o número, eu podia não pôr o número nesta história, não tem nada a ver com isso. Ela salvou a minha vida, e os olhos dela a brilharem, a emoção dela, pelo aquilo que tu lhe deste de volta, a saúde que ela recuperou, o viver a vida que ela passou a viver, os momentos que ela passou a ter com a filha, com o marido, para ela própria é life changing, não é mesmo sobre números, não é mesmo sobre aparência, não é mesmo sobre o corpo perfeito, é mesmo sobre o nosso de dentro. É e sobre portanto a pessoa. é sobre a pessoa, sobre aquele indivíduo, e por isso é que a empatia aqui faz-me tanto sentido. E por isso, em nome de todas
de todas nós, muito obrigada por nos devolveres esperança, por nos devolveres saúde, por não nos discriminares como as gordas nojentas sem força de vontade. Vês muito mais além do que tudo isso e vês-nos como pessoas e como alma, e por isso muito obrigada em nome de todas. Muito, muito, muito mesmo. Para terminar, e dentro desta toda a emoção, queria-te só perguntar se na tua vida já alguma vez te sentiste o patinho feio. Já, obrigada, Carmo. Não vou partilhar toda a minha vida, mas sim, eu sempre tive um pouco de peso a mais. Também tive as minhas histórias familiares difíceis. Nesse ponto, esse foi sempre um ponto importante, tanto no peso como noutras situações, não é? Uhum. E nós podemos ter vários caminhos, podemos anular-nos ou decidir aceitar, ganhar confiança, amarmos-nos e percebermos que nós podemos lutar por quem somos. E não percam essa confiança em vocês, porque o que os outros nos dizem que é o que está certo pode não ser bem assim, não é? Mesmo. Eu acho que todos nós já fomos um bocadinho um patinho feio na vida, e eu já fui. Eu lembro-me na escola de ser a mais gordinha. Eu tinha um bocadinho, um ligeiro excesso de peso. Uhum. Por caminhos diretos ou indiretos vim cá parar. É engraçado hoje fazer o que faço. Às vezes não penso assim tanto nisso, mas eu era de facto, e depois decidi dedicar-me. Eu era a melhor aluna e eu ia estudar e eu ia ser alguém, e dediquei-me a isso. E se calhar talvez esse caminho de ser o patinho feio fez com que eu realmente estudasse mais e quisesse ser boa em alguma coisa, não é? E levou-me se calhar a alguma metodologia, alguma coisa que eu possa fazer hoje de diferença na vida das pessoas. E eu diria que hoje esses talvez são os teus momentos cisne. Sim. Porque eu também tinha essa pergunta para sim. ti. Quais é que são os teus momentos cisne? Sim. E desculpa-me responder por ti, mas eu vejo, tu és cisne, não é? Do princípio ao fim. E sabes que além de ser médica, portanto, eu gosto das pessoas e eu acho que eu podia fazer outras coisas. Podia ser mais do que médica. Sim, tu és multifacetada. Eu Para além de uma gosto... grande oradora e comunicadora. Pronto, é isso e que eu ia dizer. Eu gosto muito de falar. Tu és incrível. Que eu gosto muito de falar. Sou mesmo, uma fala tu davas barata. várias, davas muitas coisas. Tens muitas cartas para dar. Para outras vidas. Quem sabe nesta? Quem sabe? Esta vida é uma caixinha de surpresas, quem sabe? Exato, mesmo. Exato, querida. Por isso, olha, muitos parabéns por seres quem és, pelo teu trabalho maravilhoso. Obrigada, não chega mesmo, já te vou roubar um abraço muito, muito grande. E quanto a nós, muito, muito obrigada por terem assistido a este episódio até aqui. Espero que se tenham deixado inspirar. Espero de coração que esta conversa tenha ajudado pelo menos uma pessoa, e se assim for, o nosso propósito está cumprido. Passem pela página da doutora Carolina Neves, passem pela página da Clínica Corpo, com Q de Quaquá. E quanto a mim, eu sou a Carmo Sousa Lara e podem me encontrar com esse mesmo nome no Instagram. Um beijinho, até à próxima e muito obrigada.